Convido os irmãos a ler um texto das Escrituras, irmãos. 1 Samuel, capítulo 25, verso 2, irmãos. Aleluia. Grandioso aí é o Shua na nossa vida, irmãos. Temos que sempre estar louvando, agradecendo ao Shua por tudo que ele faz na nossa vida. Carta, irmão. 1 Samuel, livro, capítulo 25, vamos ler verso 2 em diante. Aminal? Página 271, irmãos, aqui na primeira edição. Diz assim: E havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmel. E era este homem muito poderoso. E tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras. E estava tosqueando as suas ovelhas no Carmel. E era o nome deste homem Nabal. E o nome da sua esposa Abigail. E era mulher de muito bom entendimento e formosa. Porém o homem era duro, maligno nas obras. E era a sua casa de Caleb. Só até isso, ó, irmãos. Os irmãos podem se assentar. Essa semana eu estudei, li bastante o livro de 1 Samuel. E eu já tinha falado dessa passagem aqui uma vez, mas eu falei, vou ler, tornar a trazê-la novamente com os irmãos. Essa época aqui, irmãos, da passagem de 1 Samuel aqui, foi um tempo na vida de Davi que ele estava muito perseguido, irmão. Ele estava sofrendo. O rei queria matar ele de todo jeito, o rei Saul. E Davi fugindo de Saul, para onde quer que ele ia, o rei enviava gente para matar ele. Ele ia para um canto, o rei mandava a tropa para matar ele. Ele fugia para outro canto. Para onde quer que ele ia, alguém denunciava que ele estava ali. Porque tem gente que quer o nosso bem, mas sempre tem pessoas má, irmão. E essas pessoas diziam para o rei: ó, eu vi Davi com seus homens tal canto. Então Davi estava sofrendo muito, irmão, padecendo até fome. Então ele ficou um tempo em redor da propriedade desse homem aqui, ó, desse Nabal, que era um homem muito rico. Então Davi ficou acampado ali nas regiões ali das terras dele e ficou ali um tempo. Então Davi ficou sabendo que esse homem estava tosqueando as suas ovelhas. Então ele enviou os moços dele para pedir uma ajuda ali para aquele homem. Ó, nós estamos aqui, ficamos aqui esse tempo todo cuidando aqui da tua propriedade. E eu sei que tu tem provisão e nós estamos passando umas dificuldades. Eu peço que o Senhor nos dá um suprimento para nós, né, uma ajuda. E esse homem, irmão, esse Nabal, ele era um homem muito duro de coração, sabe? Pessoas ruins mesmo. Ele falou, não, quem que é Davi? Eu nunca ouvi falar de Davi, vou pegar as coisas minhas aqui, que eu lutei, que eu trabalhei, para dar para Davi. Você acha que é justo aí? Rapaz, pegou e destratou aquele servo de Davi, irmãos, e despediu, e ele destratou. Aqueles meninos que Davi tinha enviado, voltou. Pegou 400 homens daquele, irmão, partiu o rumo daquele homem. Dizia ele no seu coração, eu não vou deixar ninguém vivo, vou matar todo mundo. Até criança eu vou matar tudo. Davi, um homem do eterno, hein? Pela necessidade, irmão, sabe? Que estava passando ali, ele falou aqui no teu coração. Porém, a mulher desse Nabal, ela é uma mulher entendida, irmão. Às vezes tem uma casa que é mais, sabe, não foca muito nas coisas eternas, mas tem sempre um que é mais sensato. E essa mulher ficou sabendo dessa notícia, ó, veio uns homens aí e o seu marido destratou. E ela falou, meu eterno, faz isso não. Preparou o que ela tinha ali, sabe, comida, colocou, mas preparou uma comidaiada mesmo, preparou a ovelha que ela tinha, bolo, tudo que ela tinha, ela preparou, irmão, colocou num jumento e falou pro servo dela, vai na frente, que eu vou indo atrás. Se vocês encontrar com ele, já fala que eu tô vindo. E foi bem assim, irmãos. Quando ela ia indo pelo caminho, ela encontrou Davi, que já vinha vindo com faca nos dentes, mas com os olhos fervilhando de sangue.
E ela foi humilde, irmãos. Falou: "Ô, meu senhor, não dá ouvido pro meu marido, não. Ele é homem tolo." E até olhando aqui a escritura, esse nome Nabal significa tolo. Não dá ouvido pro meu esposo, não. Eu preparei tudo aqui, ó. Não leve em consideração o que ele falou, não. O distrato que ele fez a vocês. Eu sei que você um dia vai ser rei, porque Davi já tinha sido ungido a rei. Toda Yashurum já sabia disso, que ele tinha sido ungido rei. Porém, o rei estava lá ainda. Saul estava lá ainda. Então, irmãos, Davi gostou muito daquela palavra. O Eterno, bendito é o Eterno por te enviar no meu caminho. Porque eu estava indo aqui para fazer uma grande injustiça. Eu sei que eu estava com o coração fervendo. Eu ia acabar matando todos, você não ia deixar ninguém vivo. Então ele recebeu, irmãos, todas aquelas coisas ali e voltou para onde ele estava. Então, quando aquela mulher voltou para a casa dela, o marido dela estava fazendo um grande banquete lá, estava fazendo um banquete de rei, diz a escritura aqui. E ele, bebeu tudinho. No outro dia, ela esperou passar o efeito da cachaça. Quando ele amanheceu, ela falou: "Rapaz, eu fui lá, preparei umas coisas e levei lá para o homem do Eterno, lá, porque ele estava enfurecido. E ele ia vir aqui e ia matar todos nós." A palavra do Eterno diz que na hora o coração daquele homem ficou igual pedra. E passado 10 dias, o Eterno matou aquele homem tolo. E Davi já passou aquele tempo ali, já foi lá, recebeu aquela mulher como esposa, e todas aquelas coisas que eram daquele homem, passou para Davi, porque ele virou o marido dela, né? Então essas coisas que nós lemos na escritura, irmão, a gente acaba aprendendo bastante coisa. Aprender bastante coisa, irmãos, desde devolver o dízimo. Quando você faz aquilo que o Eterno te pede, Davi, ele pediu um pouco das coisas daquele homem. Ele foi duro de coração, foi duro. Hoje o Eterno tirou as coisas dele tudinho e deu para Davi. Porque tem hora que a gente ouve e vê as coisas e não compreende, irmão. Então, as escrituras sempre têm algo a nos ensinar. Nos ensinar que a gente não deve ser tolo, irmão. A gente tem que procurar ser sábio. Procurar ser sábio, irmãos. Olha a sabedoria daquela mulher. O Eterno a cada dia vai nos ensinando, irmão. Porque cada reunião que a gente vem, a gente vai aprendendo. O Eterno nos ensina a ser sábio. Não deixa esse coração meu, às vezes, fica igual uma pedra. E isso aí a gente só tem a perder com isso aí. Só tem a perder, irmãos. Mas o Eterno, o Todo-Poderoso, ele tem tudo a nos conceder, irmãos. Que o Eterno nos abençoe com muita sabedoria, irmão. E às vezes a gente pede sabedoria, mas tem que pedir junto com a sabedoria humildade. Porque as escrituras dizem que a humildade ela é o princípio, né, da sabedoria. Que o Eterno venha nos abençoar, nos enriquecer, irmãos, porque a sabedoria do Eterno ela vale mais do que ouro. Vale mais do que o ouro e a prata. Que o Eterno nos abençoe, nos proteja na nossa caminhada, para nós seguir sempre adiante, irmão, sempre adiante. Que sabedoria do Eterno é uma coisa que vale muito. Que o Eterno nos ajude, irmão, na nossa caminhada. Me ajuda. Eu clamo mais ainda por essa ajuda do Eterno. Porque, sinceramente, irmão, nunca me senti capaz. Sinceramente. Eu cheguei nessa obra aqui no ano do primeiro encontro que eu fui com o Harold Jair, 2006. E lá para cá tem sido essa caminhada, irmãos. Em 2011, Harold Jair, meu filho, lá em Joinville eu vou conversar com o Rabino para ungir você em Xeretim. E eu, tio, não tava querendo, não queria. E foi feito assim. Depois de 2017, lá em Campinas, filho, o seu avô faleceu, vou pedir pro Rabino ungir você a me xerete. Falei, não, tio, mas só tá fazendo isso porque não tem outro mesmo. E agora o Rabino veio, meu filho, vamos colocar você de Haroel, meu Rabino, tem certeza? Só vai pôr porque não tem outro mesmo, né? E às vezes a gente vai caminhando nessa obra, irmão, igual o Harold Jair falava. A obra vai colocando nós tão dentro da obra, irmão, que não tem pra onde você correr, não tem pra onde você fugir. É nós e é nós mesmo. Eu quando cheguei na obra, menino, irmão, primeira oportunidade, não tinha nem coragem de pegar a oportunidade. Corria da oportunidade. Mas o Eterno vai nos, não tem jeito, irmão, não tem outro. O Eterno não vai colocar aqui lá um mundano, é nós que chegamos aqui. E as coisas é igual uma escada, cada dia um degrau. Você vai subindo, cada dia um degrau. Igual eu falei, como que vai se sentir merecedor? Nós não somos merecedor, irmão. Por mérito,
Nós não temos, mas o Eterno vai nos, sabe? Vai nos capacitando a cada dia, eu peço. Eterno, me capacita. Mas, primeiramente, coloca a humildade no nosso coração, irmão. Que o Eterno perdoa as falhas de cada um de nós, irmão. Enche o nosso coração com muito perseverança, irmão. Porque se não for a perseverança, nós fica pelo caminho.